Ministro, é o seguinte, a gente queria bater um papo bem descontraído com você. Eu sei que você veio no Ceará, o objetivo principal era o Mobiliza, mas você está aqui no Palácio do Governo, já ouviu um bocado de coisa muito legal sobre o Ceará, inovação, produtividade, tudo a ver com a sua parte. O Congresso está para votar o orçamento, também viu para Domingos Neto aqui, deve ficar para a próxima terça-feira, e a reforma tributária, que eu acho que é um ponto extremamente importante para aumentar a competitividade. E aí o senhor podia falar alguma coisa para a gente sobre a sua ótica de como a sua pasta poderá aumentar cada vez mais o crescimento, destravar a economia e aumentar a geração de empregos? Quando nós assumimos o governo, nós encontramos um grande desafio, uma grande oportunidade, que era a transformação do modelo econômico brasileiro. O que nós estávamos vivendo não era uma recessão cíclica, era a exaustão de um modelo baseado num governo cada vez maior, com cada vez mais gastos, com cada vez mais interferência na atividade empresarial e com cada vez mais burocracia e dificuldade de se produzir no país. Nosso diagnóstico foi claro: precisamos de menos governo, mais empresas, menos Brasília e mais Brasil, menos governo federal e mais governos locais. E isso se traduziu numa série de medidas concretas. Então, por exemplo, na área da produtividade, que está assumindo a responsabilidade, produtividade e emprego, um dos principais programas é o programa para reduzir o custo Brasil. Pela primeira vez a gente mediu o custo Brasil. Custa hoje, anualmente, para as empresas brasileiras, 1,5 trilhão de reais a mais do que na OCDE, totalmente desperdiçado, só para atividades inúteis ou pela falta de infraestrutura, capital humano qualificado, assim por diante. Então nós mensuramos o custo Brasil e começamos um programa de melhoria da competitividade junto com o setor privado, que nos diz: olha, isso nos atrapalha, aquilo nos atrapalha, e fomos transformando as coisas. As NRs, estamos trabalhando agora com o Bloco K, o E-Social, uma série de regulamentações que nós estamos diminuindo. Nós estamos diminuindo pouco a pouco. Reduzimos o backlog, a ineficiência que existia em vários processos, como do ex-tarifário, do Inmetro e assim por diante. Trabalhamos duro também para reformar alguns marcos regulatórios que são muito importantes, como, por exemplo, o marco das telecomunicações, que nós aprovamos no ano passado, o marco do setor elétrico que está para ser aprovado, o marco do saneamento que está para ser aprovado também. Então, nós estamos avançando institucionalmente em várias frentes, mas primeira coisa, nós precisamos tirar o estado do cangote do empresário, é algo que o presidente Bolsonaro tem batido muito, inclusive. Nós precisamos fazer com que a atividade empresarial seja desejada, seja sonhada, e não um sacrifício, um castigo. E isso é em todo o governo, todo o Ministério da Economia, em todos os ministérios. Isso nós acreditamos seja a base: reduzir o tamanho do Estado quando isso é fiscal e reduzir o tamanho do Estado na interferência na atividade empresarial, abrindo espaço para um setor privado mais próspero e mais moderno. O senhor falou aí da energia, né? O Congresso, a Câmara, o Senado, na terça-feira, aprovou e agora vai para a Câmara. O que isso de fato vai ajudar no custo do Brasil? Qual a redução que se espera disso? Olha, nossa energia é muito cara no Brasil, muito cara, uma das energias mais caras do mundo. Apesar de nós termos uma das matrizes energéticas mais baratas, nós temos e limpas, nós temos hidroelétricas extraordinárias, nós temos uma participação crescente de energia eólica, inclusive o Ceará é um dos estados que está na vanguarda, não só na produção, como também na fabricação de peças. Nós temos uma participação, por outro lado, de térmicas a óleo diesel, óleo combustível, que vem sendo crescente. Elas estão praticamente todas ligadas agora por falhas do sistema de precificação e do sistema regulatório existente hoje. Isso tornou o custo da energia elétrica final muito alto para o empresário, para o industrial e para o cidadão que está lá na sua casa.
né? A energia elétrica vem subindo acima da inflação durante vários anos. Esse modelo ele foi só sendo piorado nas últimas administrações. Com esse novo marco regulatório, que foi aprovado, inclusive, interessante, por unanimidade no Senado, né? Houve uma concertação, uma convergência tão importante da relevância da liberalização da energia elétrica, do setor de energia elétrica, que todos votaram a favor, e isso nos dá, inclusive, muita confiança de que passará praticamente sem alterações na Câmara. Isso significa que todos os modelos de precificação vão ser alterados. Então, por exemplo, se tem uma hora do dia onde tem muito sol e muito vento, o preço da energia elétrica vai cair. Se, por outro lado, nós precisamos levar a energia elétrica para uma região e aquela região está precisando de mais investimento, o investimento vai ficar mais lucrativo, vai ter mais investimento sendo realizado ali. Isso vai fazer com que fontes mais baratas e menos poluentes se desenvolvam mais no Brasil e o custo da energia elétrica caia. Isso aí vai acontecer pouco a pouco, até que em janeiro de 2024, todo cidadão e empresa brasileira vai ter a portabilidade da sua conta de energia elétrica. Então, assim, se a meu provedor de energia elétrica está me tratando mal, está cobrando caro, eu vou procurar um outro que vai, olha, eu quero... Essa concorrência vai fazer com que o setor se desenvolva e tenha redução, como aconteceu no setor de telecomunicações, né, que era super caro, ainda está relativamente caro, tem muito imposto ainda sobre telecomunicações, mas já está num nível acessível a praticamente todo brasileiro. Ministro, me diga uma coisa, o Mobiliza, você veio para o Mobiliza, amanhã vai acontecer na FIEC e os empresários estão curiosos para saber como o Ceará pode tirar proveito dessa sua vinda aqui, trazendo essas boas notícias, esses desafios que o Mobiliza com seus programas pode trazer para o Brasil e para o Ceará. No início do ano passado, nós tínhamos muitas ideias. No meio do ano, nós passamos a ter muitos planos, porque a grande parte desse governo, vocês sabem, das equipes, uma boa parte, como eu, por exemplo, a gente veio da iniciativa privada, né? Não tínhamos experiência em governar, então nós reunimos as equipes, os profissionais extraordinários que tem no governo e vamos construir juntos. Em meados do ano passado, nós já tínhamos tudo basicamente delineado e começamos a implementação. Então, o que é que nós vamos fazer amanhã? Primeiro, uma grande chamada mobilização pelo emprego com ação descentralizada. O que é isso? Nós sabemos que uma boa parte da burocracia e do peso regulatório, legal, infralegal, que atrapalha a vida das empresas, vem de estados e municípios. Uma parte importante também do governo federal. Estamos trabalhando para isso. Mas nós queremos fazer esse chamado para que a comunidade empresarial trabalhe junto com os políticos, junto com os administradores públicos, para que o ambiente de negócios melhore também no nível subnacional. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque, por exemplo, Fortaleza é a capital que demora menos para você conseguir um alvará de construção. Isso é um exemplo para o Brasil. Mas pode ser que uma outra cidade, aqui mesmo da região metropolitana, não tenha aprendido com Fortaleza. Então, assim, a comunidade, isso é um exercício da cidadania. É a comunidade dizendo para o seguinte: senhor prefeito, senhor vereador, eu estou há 1 ano esperando, 2 anos esperando um alvará de construção, eu quero empregar gente, eu quero contratar pessoas, eu quero mobilizar, pelo amor de Deus, é só copiar o que fizeram em Fortaleza, por exemplo. Então nós temos uma cartilha, inclusive, com várias sugestões feitas junto com o Sebrae e um aplicativo para apoiar a mobilização da sociedade. Porque o que nós não queremos é o governo federal dizer o seguinte: a partir de agora o alvará de construção será feito dessa maneira. Isso é um problema municipal. Nós somos menos Brasília e mais Brasil. Agora, o que nós queremos? Levar informação, mobilizar para que a sociedade exerça a cidadania no sentido de ter mais emprego e produtividade. Ministro, os dados divulgados pelo IBGE revelam que no trimestre encerrado em janeiro, vocês conseguiram reduzir a taxa de desemprego para 11,2%, atingindo 11,9 milhões de desempregados. Né? Qual o maior desafio? É chegar a quanto?
Olha, não é só o número de desempregados o que é importante. Tão importante como o número de desempregados é também quanto tempo as pessoas ficam desempregadas. É uma combinação entre os dois. Porque, por exemplo, se você tem 11 milhões de pessoas desempregadas há 3 anos, por exemplo, é uma pandemia do desemprego. No Brasil é um pouco diferente. Tá? No ano passado, por exemplo, foram gerados 15 milhões de empregos, mas foram destruídos praticamente 14 milhões de empregos. A rotatividade é muito grande. Então nós precisamos trabalhar de duas maneiras: na redução do desemprego e uma taxa de equilíbrio estimada pelos economistas aí tem em torno de 6%, 5%. É claro que a gente quer que as pessoas encontrem emprego, mas é natural algum desemprego das pessoas que trocam de empresa, né? Não está satisfeito em uma, vai para outra, a empresa tem dificuldade, a outra está crescendo, assim, ou eu entro no mercado de trabalho, demora um pouco até eu ser contratado, porque estou passando por processos seletivos e assim por diante. Então, algum desemprego é natural e é saudável para a economia, em torno de 5% a 6%. Isso que está acima disso, nós temos que diminuir. Mas, além disso, muito importante, reduzir o tempo médio que uma pessoa fica desempregada e não aceitar que um número alto de pessoas esteja há muito tempo desempregada. Para isso, o que a gente precisa? Primeiro, nós precisamos que a economia cresça, porque o desemprego só cai de maneira sustentável com a economia crescendo. E segundo, nós precisamos qualificar a mão de obra, porque nós temos também muitas evidências que as pessoas que têm um pouco mais de qualificação têm um desemprego menor e não ficam muito tempo desempregadas. Na média. Tem exceções, mas na média é assim. É por isso que nós lançamos um enorme programa de qualificação de pessoas. Cerca de 3 milhões de pessoas vão ser qualificadas pelo Senai, pelo Sebrae, pelo Sescop, pelo SEST, pelo Senar, com o que há de mais moderno e efetivo. Isso é uma das diferenças desse programa que nós lançamos. Não é sair dando qualquer curso para as pessoas, é dar aquela qualificação que esteja sendo demandada no mercado, escolhida pelas empresas que querem contratar essas pessoas. Isso é um avanço institucional enorme e que tem um impacto gigantesco para reduzir o desemprego, principalmente aquele desemprego de longo prazo. Isso, diante do menos Brasília, mais Brasil, o que a gente vê muito no Ceará, principalmente na área do turismo, é esse embate entre IBAMA e construtores aqui no caso do Ceará, a SEMASSE, que não deixam claras as regras para se empreender. Existe algum planejamento, alguma ação que possa juntar os dois órgãos e definir uma coisa concreta para dar uma segurança jurídica aos empreendedores? Olha, esse é um dos temas mais importantes, e não é só no meio ambiente. É no meio ambiente, é no patrimônio histórico, tem uma série de órgãos públicos em todos os níveis que muitas vezes dificultam a vida das empresas, mas que também têm a sua importância. É importante a gente proteger o meio ambiente, super importante proteger o meio ambiente. Mas nós temos que ser equilibrados, nós temos que ser racionais. Quando a gente tem 11 milhões de pessoas desempregadas, e essa é uma enorme tragédia, talvez esse seja o maior dano ao meio ambiente, é o dano ao ser humano, que é parte do meio ambiente. Nós precisamos ser equilibrados. Agora, a nossa posição é a de menos Brasília e mais Brasil. Então, assim, nós não queremos interferir num órgão estadual ou num órgão municipal. Isso aí é a população do estado que tem que fazer, é a população do município que tem que fazer. Esse é o espírito da mobilização pela produtividade e emprego, é dizer, pessoal, o governo federal vai ser cada vez menor. Vai ser cada vez menor. É nisso que nós... O governo federal tem que ser coisas só altamente estratégicas, o governo federal tem que ser coisas muito... Traz aqui. Você não falou do programa, você falou do programa, mas falou o nome do programa.